fazer um pedido, e conto com a gentileza de todos vocês. Como hoje nós temos um auditório muito grande para um público que vai se dividir em outras salas, com outros temas e minicursos, eu quero pedir a gentileza de vocês de se aproximarem, de sentarem aqui nas cadeiras da frente, para terem esse contato também até mais visual, mais próximo dos nossos palestrantes, senão vai parecer que nós estamos assim em regiões diferentes do país. Aqui é o Nordeste, quem está lá atrás é o Sul, e a gente vai perder essa comunicação, esse contato mais proximal. Então você que já está aqui para participar dos conteúdos de hoje, nós já vamos dar início à nossa primeira palestra, mas antes de eu anunciar o nosso presidente de mesa e secretário de mesa, eu peço a todos vocês que gentilmente venham e ocupem as cadeiras aqui na frente. Podem sentar nas primeiras fileiras, ou a primeira fileira que bem na minha frente, à esquerda de vocês, ela já está liberada. Quem está na área de circulação, bem no acesso aqui do auditório Minas Gerais, nós contamos com a sua colaboração e gentileza de se juntar a nós para que possamos dar início aos nossos trabalhos. A nossa primeira palestra tem o tema Sustentabilidade Orçamentária para Investimentos em Rodovias, Desafios e Possibilidades. E para poder nos guiar sobre esse assunto e também apresentar quem vão ser os palestrantes que vão discutir sobre esse tema tão relevante, eu convido aqui para presidir essa mesa, e conto com as palmas de todos vocês, para recebermos Marcos Lopes, do CEINFRA. E junto com o Marcos Lopes, da CEINFRA, também participa da nossa mesa como secretária, e eu peço as palmas de vocês para recebermos Carolina Machado Mendonça e Silva, DR de Minas Gerais. Bom trabalho para vocês e que todos aproveitem o melhor do nosso conteúdo. Bom dia, pessoal. Muito bom ver essa turma toda aqui para a gente fazer essa discussão tão importante, que é a sustentabilidade dos investimentos nas nossas rodovias, na conservação rodoviária. Então, para essa discussão, vou convidar nosso diretor-geral, anfitrião do ENACOR, Matheus Novaes. Matheus, que é engenheiro civil, formado pela PUC, pós-graduado em Planejamento Ambiental Urbano e mestrando em Geotecnia de Transportes, e também tem formação em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Ao longo de sua trajetória no setor público, ocupou cargos de superintendência na Secretaria de Cidades, a SACIR, foi superintendente de obras na CEINFRA, chefe de gabinete, chefe da assessoria de gestão estratégica no DR, e exerceu até assumir a diretoria-geral, a vice-diretoria entre 2021 e 2025. Segundo palestrante, também convidamos aqui, para trazer a visão do mercado de infraestrutura, é o Bruno Baeta Ligório, presidente do CICEPOD. Bruno, presidente nas gestões de 2024 até 2027, o CICEPOD é a entidade que reúne as empresas associadas de todos os portos e setores na construção pesada, as obras rodoviárias, as obras de artes especiais, edificações públicas, saneamento, obras urbanas, dentre outros. Aqui no CICEPOD, desde 2012, tem exercido o cargo de primeiro vice-presidente, vice-presidente de obras urbanas e diretor de obras urbanas. E para completar a nossa mesa com esse time de jovens gestores, jovens talentos da nossa infraestrutura, convidar nosso secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno. Pedro Bruno, que também é colega nosso da Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, tem mestrado em Administração pela PUC e Gestão Internacional pela Grenoble e IAE. Servidor do BNDES desde 2010, responsável por fortalecer parcerias público-privadas, liderando a Superintendência de Infraestrutura Social e Serviços Ambientais, além da Superintendência de Governo e Relacionamento Institucional. Entre 2016 e 2019, teve papel-chave no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI.
da Presidência da República, contribuindo para a retomada das concessões de direitos minerários e leilões em setores estratégicos, como aeroportos, energia, óleo e gás. Desde fevereiro de 2023, ocupo o cargo de secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria de Minas, liderando os projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Assim que puder, eu vou responder o senhor. Então, composta a mesa, vamos passar as discussões. Começando pelo nosso diretor-geral, Matheus. Bom dia, turma. Agradecer novamente a presença de todos os servidores, empresários. Vamos lá. Quando a gente estávamos discutindo sobre qual seria o melhor tema para abrir um congresso deste tamanho, não é uma escolha fácil, né? Nós, secretário, inclusive o Bruno já participou dessa conversa também, a gente elencou esse como tema principal e que tem a ver com aquela reflexão que a gente levantou ontem na abertura, né? Como que a gente pode garantir uma sustentabilidade para um planejamento de médio e longo prazo para os investimentos rodoviários, né? É isso, a nossa intenção é debater um pouco disso hoje. Nós do DR, desde 2022, a gente trabalha um planejamento técnico a partir de uma reestruturação que foi feita no órgão. Nós criamos a Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação, nosso diretor está até aqui, o Henrique. E a missão da diretoria é justamente priorizar os investimentos em uma perspectiva técnica. O que a gente faz para chegar nesse ponto? Fazemos campanhas bianuais de levantamento de todos os ativos rodoviários. Então, a qualidade do pavimento, o cadastro de todos os ativos de drenagem, de sinalização. Isso é feito de forma sistemática através da Diretoria de Planejamento e Inovação. E o que esse trabalho traz de resultado para a gente? Ele traz um número técnico e objetivo do que a gente precisa em termos financeiros, em termos técnicos também, né? Quais as soluções técnicas adequadas para a gente resolver o problema rodoviário do Estado. Todos bem sabem, a gente tem quase 25 mil quilômetros de rodovia. Hoje, as rodovias pavimentadas representam cerca de 20 mil quilômetros e a gestão dessas rodovias é feita através das nossas 40 regionais. Acho que quase todos os nossos 40 regionais estão aqui. E qual que é o desafio dessa gestão? Os recursos humanos e financeiros são limitados, né? Então, o que a gente tem que priorizar? Quando que a gente tem que investir? Como que a gente tem que investir? Essa é a missão do nosso sistema de gestão dos ativos rodoviários e que nos dá, como um dos produtos principais, esse número. Então, dos 20 mil quilômetros, no último processamento, no último levantamento que fizemos, dos 20 mil quilômetros, a gente tem uma distribuição entre soluções adequadas para cada rodovia. É o que está representado aqui nesse mapa. Então, dos 20 mil quilômetros, aproximadamente 1.500 quilômetros precisam de uma restauração que abarca uma intervenção estrutural no pavimento. Então, são as rodovias em pior situação. A gente não tem ali só um problema funcional, a gente tem um problema estrutural também. 12.500 quilômetros, a gente precisaria de uma recuperação funcional, que pode
em alguns trechos específicos, demandar uma intervenção estrutural, mas que a solução majoritária demandada é uma intervenção funcional. Muitas vezes uma fresagem com a recomposição do pavimento já resolve. Enfim, tem um cardápio, um caderno de soluções que o DR adota que dá a melhor solução dentro desse escopo de recuperação funcional. E por fim, para aquelas rodovias que estão em estado regular para bom, a gente consegue trabalhar a revitalização dentro dos nossos contratos de conservação. A nossa diretoria de manutenção, nosso diretor Davidson está aqui também, e às vezes essa é a solução mais adequada, com um custo por quilômetro menor. Se vocês fizerem a conta aí do custo financeiro dividido pela extensão, o custo ali da revitalização é o menor e o da restauração é o maior. E qual que é a conclusão que a gente chega com isso, né? 8,5 bilhões seriam os investimentos necessários na malha rodoviária estadual hoje pavimentada para deixá-la em estado ótimo, perfeito de trafegabilidade, segurança, enfim. E qual que é a conclusão que a gente chega com isso? Seriam necessários 10 anos para recuperar a malha de forma integral, sem considerar a depreciação do ativo ao longo do tempo, né? Então, isso é insustentável. É um orçamento que o DR nunca teve. E na perspectiva de hoje, muito dificilmente terá, né? E somada a essa questão orçamentária, a gente tem um problema que é decorrente do crescimento econômico do Estado e da atividade econômica, que as cargas, principalmente aqui em Minas Gerais, as cargas agropecuárias e minerárias, elas sobem, crescem exponencialmente, né? Então o esforço sobre o pavimento cresce também exponencialmente ao longo do tempo. E daí temos o maior problema, né? Como tratar esse problema ao longo do tempo, diante da restrição orçamentária e da situação fiscal que hoje o Estado tem, né? Todos nós conhecemos a situação de enquadramento no regime de liberação fiscal, o esforço do governo para entrar no programa federal do PROPAG, para refinanciamento da dívida. Então esse é o problema que está colocado, né? Aqui a gente traz um gráfico de como atuamos de 2007 para cá. Se fizermos um recorte em 2019, que foi o início dessa gestão, né? A gente saltou de 227 milhões investidos nessa gestão dos ativos rodoviários, né, a manutenção e recuperação desses ativos, para um patamar de 920 milhões. Então, é um salto considerável, né? E a gente percebe que o reflexo não é imediato, né? A gente começa o investimento e tem um tempo para inverter, para a inversão dessa tendência de curva em relação à qualidade da malha. Então hoje a gente chegou em 46%, isso os dados do final de abril de 2025, correto? Então outubro a gente já tem uma tendência boa aí de um salto, né Davidson? Porque os investimentos aí, principalmente através dos contratos de manutenção e revitalização, foram substanciais. Os regionais são testemunha disso, né? E quais são os desafios colocados hoje? Eu acho que é um desafio não só de Minas Gerais, é um desafio nacional. Essa sustentabilidade financeira para garantir esse investimento é um problema, com exceção de alguns poucos estados,
É um problema nacional. E um problema da União também. Aí é que a gente trouxe um exemplo, o nosso desse ano, né? Pensando em recuperação funcional, que era aquela solução intermediária do primeiro gráfico. Tínhamos esse ano um orçamento de 280 milhões na partida. Então trabalhamos várias contratações, né, Deise? Dos trechos críticos apontados pelo nosso sistema de gestão de ativos rodoviários. Só que no meio do caminho a gente teve, diante da situação fiscal do Estado, um corte. Aí esse número caiu para 156 milhões. Então hoje a gente tem ali umas 3, 4 obras não iniciadas, né? Contratadas e não iniciadas, que é um problema. Porque quanto maior o hiato, o tempo, né? Esse hiato entre o projeto e o início da obra, a situação em loco ela muda. Nós todos sabemos que se a gente projetar hoje a situação daqui 6 meses, 1 ano do pavimento, ela será diferente. Então isso vai demandar um custo financeiro maior, eventualmente um aditivo, mas é reflexo da nossa situação fiscal. Volta, por favor. O valor previsto para 2026, lei orçamentária anual do ano que vem. Eu estou querendo destacar isso, gente, porque assim, a gente faz o planejamento esse ano para conseguir executar ano que vem. Porque eu vou executar ano que vem, eu tenho que licitar esse ano. Então, se eu fosse considerar exclusivamente a nossa lei orçamentária anual, eu teria 56 milhões para recuperação funcional, considerando um ideal de 1 bilhão para recuperar aí mais de 1.000 quilômetros. De novo, isso são os números, não é a opinião do Matheus, são os números do nosso sistema de gestão de ativos rodoviários, após imputarmos variáveis socioeconômicas, variáveis técnicas, variáveis de tráfego e determinar uma metodologia de priorização. O ideal seria 1 bilhão para recuperar aí mais de 1.000 quilômetros. Recuperação funcional, aquela solução intermediária. Lembrando que eu estou falando aqui, acho que nem todo mundo sabe isso, quando a gente fala da estrutura do DR, a gente tem uma divisão lá dos investimentos entre diretoria de construção, nosso diretor André, que não está aqui hoje, e a diretoria de manutenção, nosso diretor Davidson, que faz a gestão desses contratos de recuperação e manutenção. Então aqui a gente fez um recorte de recuperação e manutenção para exemplificar o problema. Na manutenção, a gente tem na lei orçamentária anual 657 milhões de previsão. Nós fizemos um esforço recente de mudar o modelo do contrato de manutenção, e um modelo que foi exaustivamente discutido, né, Bruno? Inclusive com o mercado, e é um modelo que a gente tem avaliado muito bem. Os resultados são animadores. Nós já conseguimos fazer essa transição para 39 dos 40 contratos, e o último deles será feito mês que vem, né, se Deus quiser. Então, a gente tem aí uma previsão de 657 milhões, e o ideal, quando a gente faz esse planejamento, gente, uma variável importante que eu não citei, são as nossas próprias limitações operacionais. Porque eu poderia falar que o DR conseguiria executar 4 bilhões, eu até conseguiria talvez licitar 4 bilhões, por exemplo, em obras de manutenção, recuperação, mas a gente tem também uma limitação operacional da administração pública, né? A gente precisa ter fiscalização na ponta, a gente precisa ter suporte de gestão na sede, para ter qualidade do gasto. Então, esse planejamento também considera esse limite operacional nosso. Então, a gente tem 657 milhões, sendo que o ideal, na nossa perspectiva, seria cerca de 1,1 bilhão. Qual que é a conclusão? Essas oscilações, elas trazem
um impacto indesejado, né, na nossa rotina. O tempo médio que a gente considera entre fazer o projeto, orçar a obra e começar a execução, ele é de 8 meses em média. E quando a gente tem essa oscilação, tem um impacto direto no planejamento, um impacto direto na qualidade do serviço prestado. Então é ruim para a sociedade, né? Então qual que é a reflexão? Qual que é a reflexão que eu gostaria de trazer aqui e debater com o nosso secretário de Estado, Pedro Bruno, e com o Bruno Baeta, que preside o sindicato CICEPOT aqui em Minas Gerais? Temos bons exemplos em outros estados de fundos estruturados para trazer essa sustentabilidade. Se a gente olhar para aquele gráfico, principalmente se fizermos o recorte de 2019 até hoje, a gente vai perceber que boa parte desses investimentos, eles foram ancorados nos acordos de reparação de 2 desastres ambientais. E esse dinheiro, ele é finito, logicamente, né? Então não tem uma sustentabilidade. Boa parte foi e será investido para as obras de pavimentação. Estamos fazendo 2 grandes pontes hoje em andamento no norte de Minas, sobre o Rio São Francisco. Investimos também em recuperação funcional com esses recursos de reparação. Só que isso não tem sustentabilidade, né? Assim, infelizmente, a gente está conseguindo executar uma política pública de infraestrutura como consequência de um desastre ambiental ou de um crime ambiental. Então, não tem sustentabilidade. Como é que a gente faz para trazer essa sustentabilidade? Nós buscamos 2 exemplos. Eu não sei se temos aqui servidores de Goiás e Mato Grosso. Temos? Temos. Talvez vocês possam contribuir ao final do nosso debate aqui. A gente tem, em Goiás, o Fundeinfra, que teve 2,1 bi para 2024. O Fundeinfra, pelo que a gente pesquisou, ele é uma alíquota que oferece como contrapartida alguns incentivos, é uma alíquota relacionada ao ICMS, que oferece como contrapartida alguns incentivos para uma adesão que é facultativa. E teve um desempenho satisfatório. Já a solução do Mato Grosso, que é o Fundo Estadual de Transportes e Habitação, é uma alíquota aplicada, que conseguiu arrecadar 3,1 bi para 2024, é uma alíquota aplicada no transporte. Então, principalmente o transporte agropecuário no Mato Grosso, para cada tonelada transportada, a gente tem uma alíquota aplicada e um fundo que tem que necessariamente financiar transporte e habitação. Ambas com base no ICMS. Aqui em Minas Gerais, nós temos o Funtrans, né? Mas ele não tem uma arrecadação na base da atividade econômica, né? Diretamente, exclusivamente para financiar o Funtrans. Ele é financiado pela própria operação das nossas rodovias, né? Então, a fiscalização de velocidade, a nossa fiscalização de faixa de domínio, a fiscalização de cargas através das balanças, financiam o Funtrans. Mas, primeiro, né, que a fiscalização da operação, ela tem o objetivo principal de garantir a segurança viária. Não é o objetivo principal de dar sustentabilidade para a política pública, ainda mais para uma malha de
de mais de 20 mil quilômetros, né? Então, temos que buscar outras soluções. Por exemplo, sofremos bastante na pandemia, como o tráfego reduziu significativamente nas nossas rodovias durante a pandemia, isso teve um reflexo na arrecadação do Funtrans. Sofremos de novo com oscilação orçamentária. Então, como garantir essa sustentabilidade? De novo, eu acho que a gente tem que pensar uma reestruturação do Funtrans e debater isso. A ideia hoje é começar esse debate com vocês. E para subsidiar esse debate, a nossa diretoria de planejamento fez um levantamento prévio, que diferentemente do Mato Grosso e de Goiás, a atividade minerária Já rolou. Aqui no nosso estado talvez seja até mais impactante que a agropecuária. E várias dessas atividades têm isenção de ICMS na exportação. E quando a gente traz um olhar para o nosso estudo de tráfego que foi feito e a gente cruza esses dados com os dados econômicos, emissão das notas fiscais e o tipo do caminhão que trafega, a gente consegue traçar essas regiões aí como as mais impactadas, onde as nossas rodovias são mais impactadas pela atividade minerária. Então a gente tem claramente ali o quadrilátero ferrífero, a gente tem a região de Lavras, ali no noroeste Paracatu, descendo para Patos de Minas, também tem um impacto grande. Ali no Vale do Jequitinhonha, qual é aquele município? Itinga, né? Destacado. Ali tem o Vale do Lítio também. O Vale do Lítio é um caso à parte, porque o impacto no pavimento não é tão grande, né? A carga é diferenciada, a dinâmica das cargas transportadas. Mas a gente chega 2.000 quilômetros, ou seja, 10% da nossa malha pavimentada é diretamente impactada por essa sobrecarga desse tipo de atividade. Então, quando a gente fala em justiça tributária, seria justo, essa é uma discussão, um debate importante, seria justo ter uma tributação para essa atividade em específico? E a gente tem que lembrar que o problema da operação minerária não é só o desgaste do pavimento, é também a segurança viária. Se nós olharmos os números, que a gente também tem esses números, dos acidentes e das causas dos acidentes, a gente vai perceber que essas regiões sofrem mais com os acidentes graves ou fatais. O que isso significa? Significa que a atividade minerária ela é um indício de que ela pode contribuir para essa insegurança dos nossos usuários. Então, como trabalhar isso? E o custo para a reabilitação dessas rodovias que apresentam um índice de regularidade longitudinal elevado é de cerca de R$1 bilhão. O valor da CEFEM para o DR em 2024 girou em torno de 280 milhões. A gente liquidou 90 e executamos, pagamos 84. Insuficiente frente àquela demanda que a gente citou. Né? O CEFEM é a contribuição federal exploração minerária. Né? Então, assim, é um repasse. Estou perguntando aqui para o Marcos, que ele já foi nosso diretor financeiro, então ele sabe mais desse assunto. É uma contribuição que a gente recebe do governo federal, um repasse, mas que é insuficiente, porque a gente poderia ter essa justificativa, né? Já existe o CEFEM que serve para isso. Mas eu estou querendo mostrar aqui que ele é insuficiente.
E a arrecadação do ICMS em Minas Gerais em 2024 foi 81,5 bilhões. 1,8 agro e 9 mineração. Então é aquilo, esse número confirma o que eu falei. Em Minas Gerais, a mineração é o carro-chefe. Né? Então a pergunta que fica para discussão: a constituição de alguma taxa dedicada aos investimentos de infraestrutura pode ser uma solução para essa financiabilidade e para essa sustentabilidade orçamentária que a gente busca? São reflexões importantes, né, que o Matheus traz, com números, né, que mostram um cenário desafiador, né, para a sustentabilidade desses investimentos. Então, agora a gente vai passar a palavra, né, para o Bruno, presidente do CICEPOD, para fazer as suas considerações acerca desses números. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O auditório está cheio aqui, muito grande. Eu queria cumprimentar a Carolina, Marcos Vinícius, um prazer estar aqui com vocês. Matheus, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui podendo conversar nesse ambiente eminentemente técnico sobre essa questão e esse ponto que para a gente hoje talvez seja a pauta central, o assunto mais importante de discussão. Cumprimentar aqui o secretário Pedro Bruno. Secretário, antes de iniciar minhas considerações, eu queria registrar publicamente aqui o que a gente vem sempre dizendo, a posição do CICEPOD, de parabenizar todo o trabalho que a CEINFRA vem fazendo, todo o trabalho que o Estado de Minas vem fazendo no planejamento de longo prazo da infraestrutura. Os resultados estão aí, os projetos de concessão estão avançando, são extremamente importantes para o nosso Estado, e eu tenho certeza que esse planejamento começou lá atrás. A gente sabe que infraestrutura demanda realmente de planejamento de Estado e planejamento de longo prazo. Então, parabéns por todo esse trabalho que o Estado tem feito. Matheus, observando sua apresentação, eu queria trazer aqui algumas provocações. Eu acho que o mais importante do que a gente determinar caminhos aqui é que realmente a gente ponha a cabeça para funcionar e que a gente traga reflexões. Como eu disse, o Estado de Minas tem feito um para casa, tem feito um projeto robusto de concessões, e isso será fundamental para o nosso futuro. Mas nós que estamos atuando no DR, que conhecemos as nossas rodovias, e aí eu vou me permitir, neste momento, focar exclusivamente nas nossas rodovias aqui estaduais, sabemos também da dificuldade que é colocar todos esses projetos de concessão de pé, e sabemos que não é viável se conceder 100% da malha. Se fosse, talvez essa discussão aqui fosse nova, né? Hoje nós temos 20.500 quilômetros pavimentados sob gestão do DR, se não me engano, 2.500 concedidos, é isso, né, secretário? E com outros projetos em andamento, mas ainda que dê tudo certo e a gente espera que dê, eu imagino que a gente não tenha mais do que 20% da nossa malha privatizada. Então ainda estaríamos falando de 80% da malha sob gestão do DR, um ativo fundamental para desenvolvimento do nosso Estado, para a qualidade de vida do nosso Estado, um ativo que custou muito caro, é um exercício que a gente faz frequentemente. Quanto custa um quilômetro de implantação de rodovia? Custa 3 milhões a 20 mil quilômetros, 4 milhões a 20 mil quilômetros, são 80 bilhões no ativo. Então são números impactantes que a gente precisa realmente cuidar, olhar com seriedade, né? Foi apresentado aqui pelo Matheus um número de 2 bi 100 para garantir a manutenção desses ativos, se eu não me engano. Ali os números trazidos é 1 bi para recuperação funcional e 1 bi 100 para conserto. Lá no CEPOD nós temos feito diversos trabalhos, alguns trabalhos técnicos que vão sair, nós vamos apresentar em breve, mas nenhuma conta que a gente faz, a gente vê uma necessidade inferior a 2 bilhões, 2 bilhões e meio para garantir
a qualidade dos nossos ativos. Nenhuma das contas. Se você fizer 60, 80 milhões, que é o valor do ativo, depreciar 5% ao ano, vai dar 4 bilhões. Depreciar menos, né? E a questão que a gente tem que trazer para o debate é de onde vem esse dinheiro. E aí foi muito feliz suas colocações, Matheus. Porque o outro trabalho que a gente tem feito é sobre orçamento público. Minas Gerais vive uma crise fiscal, tem uma situação fiscal delicada, tem vários projetos em discussão, Propag, dentre outros, que a gente precisa apoiar e nós apoiamos. Tá? Também gostaria de reiterar isso aqui, deixar isso claro. Mas quando a gente olha os investimentos que aconteceram nos últimos anos, e também temos que parabenizar esse governo que quase triplicou, ainda assim são insuficientes para garantir a manutenção das nossas rodovias e a melhoria da nossa malha viária. 1 bi por ano, se a gente está falando que o mínimo seria 2, né? Se a gente tem que fazer um funcional em 1.000 quilômetros por ano, nós demoraríamos 20 anos para rodar toda a malha em 20.000 quilômetros. E aí, eu trago aqui, e gostaria também depois de bater esse papo com o Marcos Muniz, que é um especialista no orçamento público. Infelizmente, nós não temos espaço no orçamento público para garantir essa manutenção. Infelizmente, nós não temos esse espaço. O orçamento do ano passado, de 2025, desculpa, tivemos um contingenciamento de 280 milhões, que depois recuou para 156, com muita luta, muito empenho do Matheus, de toda a equipe do DR, para buscar e para honrar contratos que já estavam assinados e obras que já estavam em andamento. Para o ano que vem, uma previsão de 600 e poucos milhões para manutenção. E o que a gente vê, fazendo uma rápida análise do orçamento, para o ano que vem, 2026, de uma receita de 141 bi do Estado, só 650 milhões para manutenção de rodovias. O orçamento está todo travado, todo mundo sabe disso, não vou entrar nos detalhes, não é minha área, mas a gente tem despesa com pessoal, despesas vinculadas constitucionalmente com saúde, educação, despesas com a previdência, que cresce a cada ano, uma vez que a população vem envelhecendo. Então, todas as despesas obrigatórias crescem numa proporção maior do que as despesas discricionárias, que é a beirada do orçamento que sobra para fazer investimento no DR. E o contingenciamento sempre vem ali. O contingenciamento sempre vem, tira dinheiro de estrada para cobrir, o cobertor é curto, tira dinheiro de rodovia, tira dinheiro do DR para cobrir outra ponta. E isso vem acontecendo sistematicamente, não só em Minas, no governo federal, e em outros estados, claro que as condições são diferentes, mas a gente precisa realmente resolver essa situação e o prognóstico não é bom. Na Infrabusiness aqui, secretário, nós tivemos um painel de diversas autoridades, oportunidade de discutir muito, e numa das conversas que a gente teve, que eu tive pessoalmente com um ministro nosso, falou que uma situação futura muito preocupante, porque se hoje tem pouco, daqui a 10 anos vai ter menos ainda. Realmente nós não temos espaço no orçamento público para gerir e garantir a manutenção dos nossos ativos. Quem dirá Minas, que tem a maior malha rodoviária do Brasil. Então, pensar em fundos com autonomia, em fundos de arrecadação, e aí, Matheus, eu acho que a semente é essa, a gente tem que pensar a origem dos recursos, mas garantir que qualquer fundo que venha a ser criado, que ele tenha autonomia para ditar a pauta, que ele tenha autonomia sobre gestão da CEINFRA, sobre gestão do DR, para colocar de pé os planejamentos de longo prazo da infraestrutura e a necessidade técnica do Estado e das nossas rodovias. Porque senão nós vamos ficar cada vez mais sendo ferramentas de engenharia orçamentária, público orçamentária, que é o que acontece. Tira daqui para cobrir ali, tira daqui para cobrir ali. E aí a origem desses fundos precisa ser debatida com a sociedade, debatida com a Assembleia. Eu acho que o mais importante realmente é colocar a importância, colocar a necessidade, mostrar para a sociedade que se a gente não fizer o para casa agora e começar a garantir a manutenção das nossas estradas agora, daqui a 10 anos, exceto as concedidas, nós teremos estradas em situação muito precárias. E estrada não é só
não é só logística e transporte. Estrada é qualidade de vida. A informação que eu tive outro dia, eu vou compartilhar aqui também, 60% das UTIs do Brasil, públicas, estão ocupadas por acidente de trânsito. Uma conta que ninguém faz, ninguém coloca lá na conta. Ontem o secretário colocou muito bem aqui que Minas é um hub logístico, e pela sua localização, pela sua importância. Nós vamos garantir e manter que nós vamos continuar sendo, secretário. Sobre o risco de como a infraestrutura é precária, que a gente passa a ser contornado. O agro que tem que escoar do Mato Grosso, que tem que escoar do Mato Grosso do Sul para os portos, que contornem em Minas Gerais, porque a nossa infraestrutura vai estar precária. Então, esse é o para casa. E aí, concluindo essa colocação, repito, acho que esse Estado foi muito feliz e colocou de pé projetos estruturantes importantes da nossa infraestrutura. E esse é um legado que vocês vão levar para o resto da vida, parabéns. E aí, Matheus, a provocação que eu faço é o legado que você pode deixar para o DR e para as estradas gigantes. Realmente, o orçamento, muito o seu tema trazido, excepcional, e esse é um legado que talvez você possa se orgulhar para o resto da vida e falar assim, nós votamos e nós colocamos um dinheiro, uma previsão orçamentária para garantir a manutenção, para garantir a estruturação do DR, para garantir salário para os servidores, para os engenheiros, valorização da engenharia do DR, para que realmente o órgão tenha essa autonomia e possa cuidar dos nossos ativos e do nosso Estado no futuro. Então, e conte com o CICEPOD para te ajudar a repercutir isso, para te ajudar a repercutir isso perante a sociedade, para te ajudar a repercutir isso na Assembleia, essa é a necessidade. Realmente conte com o CICEPOD nessa luta sua. Parabéns pela provocação e estamos juntos aí nessa luta. Obrigado, Bruno, pelas palavras. Ver o representante do setor que está preparado, vem fazendo um trabalho brilhante, fará um trabalho brilhante de estruturação do setor de construção pesada em Minas Gerais, através da gestão, principalmente do DR, para, esses investimentos, caso prospere essa importante discussão. Então, para encerrar aqui as considerações, vou convidar o nosso terceiro palestrante. Chefe, por favor, encerra aí. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui Carol, Marcos, Matheus, Bruno também. E dizer, pessoal, que eu falo que esses debates, essas conversas, no fórum, não pode ficar com esse aqui também. É bom que foi a nossa terapia, a gente dividir nas dores aqui, os desafios, a gente sabe que a realidade que o Matheus traça aqui para Minas Gerais, com certeza, é também aí, motivo de dor e angústia também, de vários servidores aí dos outros DRs Brasil afora, do próprio DENIT, o Luiz Guilherme, diretor do DENIT, está presente conosco aqui hoje, grande liderança também na área de infraestrutura rodoviária. E eu falo, pessoal, que assim, a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, E eu falo que a gente, enquanto liderança, tem que ser sempre otimista, E eu tenho uma visão muito otimista, Bruno e Matheus, e olhando um pouco em retrospecto o que o Estado de Minas vem fazendo para projetar o futuro. E antes de entrar até no caso de Minas, a gente, e até em chapéus anteriores que eu ocupei, a gente tive o privilégio de ter uma visão da infraestrutura brasileira. E a bem da verdade é que a gente vive no Brasil há muito tempo de espasmos de investimento em infraestrutura. Então, você tem ali um momento positivo, então você consegue fazer um conjunto grande de investimentos, vem aí uma crise fiscal e ela vem, só olhar em 30 anos aí, em retrospecto, quantas vezes a gente teve que enfrentar essa palavra mágica da terra, a gente tem o contingenciamento. E isso não é só, isso é muito ruim para o público. Então, veja, a gente trabalha e grande parte do resultado que o DR vem alcançando, eu cumprimento em todos os servidores do DR mais uma vez, eu falo que a gente, para avançar, tem que ter um time de craques e Minas, de fato é uma referência, temos um time de excelência no DR, mas eu falo assim, para você poder executar aquele investimento, como o Matheus falou, tem primeiro uma etapa de planejamento, e aí eu vejo de fato muita evolução do ponto de vista de governança e gestão do Estado, que é planejar e priorizar de fato, com requisito técnico, então onde é que está pior,
quais são os trechos mais prioritários. Então, como o cobertor é curto, né, o instrumento do planejamento ele se torna mais importante. Né? E a gente, modéstia à parte, vem fazendo um belo trabalho de planejamento aqui. Né? Planejamento, aí o primeiro filtro é para aqueles projetos que a gente vai contratar a execução de projeto, né, para depois licitar a obra, né, e poder tocar. E é uma maratona, né? Esse processo como um todo ele é uma maratona. Então a gente sempre tem aqui, né, vamos dizer, um portfólio maior de projetos do que o processo de lançamento, né, mesmo? Porque eu brinco que o DR, qualquer sobrinho que tiver, a gente, né, e aí eu sou testemunha aqui, privilegiado que o governador tem, né, dado esse respaldo, qualquer sobra que tem, a gente raspa o pires ali e coloca recurso no DR. Então estamos aqui, final de outubro, início de novembro, Matheus, tentando conseguir mais um recurso adicional, porque estamos prontos para executar ainda esse ano. Né? Então, quando a gente fala dessa questão de ter esse planejamento orçamentário, então cada regional do DR que com o seu contrato de conserva hoje tem uma capacidade maior de execução do que tem de fato financeiro para fazer. Né? E aí, quando a gente olha, Bruno, né, para o privado, eu falo que a gente joga aqui, né, uma dobradinha muito boa. Né? Hoje nós estamos aí em dia de semifinal da Sul-Americana, eu falo com entrosamento aqui entre o setor público e o privado, é igual o time do Atlético Mineiro, que vai para a final hoje, eu tenho certeza aí, logo mais. Mas esse entrosamento é importante, porque da mesma forma, né, quem participou lá, né, da licitação, ganhou o contrato, também está pronto para executar, e naturalmente, se você não executa conforme aquilo que você planejou também, aquilo tem um impacto também financeiro, no fluxo de caixa das empresas. Então, o que a gente percebe ao longo do tempo, né, e graças a Deus a gente está revertendo essa curva nos últimos anos, é que muita gente boa, muita empresa boa do setor, né, deixou de operar, né, com o público por conta dessas crises orçamentárias mesmo. Então, quando você tem ali, né, credibilidade, né, previsibilidade, né, isso é muito importante para trazer de volta. O que a gente tem percebido nas últimas licitações, esse ano, só em licitação, a DR já fez mais de 3,5 bi de contratação, é o retorno de muita empresa que não estava, né, olhando para Minas, né, os bons parceiros em Minas se fortalecendo e participando de maneira ativa. Então a gente tem tido processos muito competitivos, mas de fato, e indo ao cerne aqui da discussão, né, essa previsibilidade orçamentária é fundamental. E aí eu falo que o segredo do sucesso não é inventar a roda, mas é copiar as experiências exitosas que tem aqui. Ó. Com certeza nessa plateia aqui, o que é dor para a gente aqui em Minas, alguém já achou um caminho, o que é dor para alguém de outro estado, alguém já achou um caminho. E essa troca, né, a riqueza de ter aqui a BDR, cumprimento aqui, né, na pessoa do presidente Fausto, aqui toda a diretoria da BDR, né, Luciano está aqui também, é muito importante essa troca para a gente poder avançar e avançar com rapidez, né, porque se o gestor também não buscar inovar, ser criativo, avançar, né, nós não vamos atingir resultados diferentes fazendo sempre do mesmo jeito. Né? E aí, quando eu falo aqui da minha fala otimista, né, nós estamos aqui, Estado de Minas, numa situação fiscal delicada, mas estamos aqui no olho do furacão da discussão do Propag. Né? O que o Propag vai trazer? E aí vem a minha visão otimista aqui. Né? O Propag, então, ele vai trazer um novo fluxo de pagamento da dívida do Estado, que vai liberar recurso, né, discricionário para investimento. E mais do que isso, né, o Propag, ao longo de 20, 30 anos, que é o ciclo de pagamento dele, para que o Estado de Minas, né, atinja o menor patamar da taxa de juros da dívida que tem que pagar para o governo federal, ele tem que trazer investimentos em alguns setores, dentre eles infraestrutura. Então, o Propag, além de nos dar, né, mais espaço orçamentário para o planejamento, né, dos nossos investimentos públicos aqui por meio do DR, ele vai trazer, né, vamos dizer, um incentivo, porque se você não investir em infraestrutura, você não vai atingir o patamar de juros, né, menor da dívida. Então, vai nos trazer, né, a obrigação, que é muito bem-vinda, de investir em infraestrutura. E quando a gente olha os números e conversando com o time da Fazenda, né, deve nos trazer algo de 1,5 bilhão ao ano, né, e com uma previsibilidade ao longo de muitos anos, que é, né, próximo ao patamar que a gente almeja aqui, né, Matheus? Então, assim, se a gente ter esse colchão e essa segurança, né, para ter esse recurso assegurado ao longo, né, do fluxo, né, isso vai nos permitir, então, ter muito mais assertividade no planejamento, muito mais confiabilidade, né, nos projetos que a gente vai colocar. Então, isso vai ser muito importante. Eu vejo com muito entusiasmo, né, o Propag. Tenho certeza que a nossa Assembleia Legislativa, né, com muita responsabilidade, vai avançar nas aprovações necessárias.
E aí, esse conjunto, né, de investimentos que ele vai propiciar para a infraestrutura, né, nós temos aqui, tem bastante convicção, né, da prioridade do investimento, né, em infraestrutura rodoviária por meio do DR. Para além disso, Bruno, eu entendo que essa discussão por meio do CICEPOT, da FIENG, é fundamental. Então, aqui, né, quando o Matheus traz aqui na sugestão, não é que nós somos contra o agro ou a mineração, muito pelo contrário, né, são as grandes alavancas do desenvolvimento do nosso Estado, né, é o que tem propiciado o Estado de Minas Gerais crescer acima da média nacional, bater recorde atrás de recorde, né, de atração de investimento, né, e o que a gente quer, e tenho certeza que é um alinhamento também com o setor produtivo, né, é potencializar, então, inspirado nas experiências de Goiás e Mato Grosso, né, e quando a gente conversa com o setor produtivo desses estados, e quem está aqui, né, pode confirmar essa informação, todo mundo enxerga hoje, né, tanto o FETAB quanto o Fundo de Goiás, como iniciativas muito positivas, né, porque você traz ali também, é igual a discussão, né, de pedágio, para fazer uma analogia aqui, né, o setor de transporte, né, é um grande parceiro das concessões do Estado, porque quando você tem, né, o investimento rodoviário, rodovia, né, em boas condições, você reduz ali o custo logístico, né, então você torna mais produtivo, né, você reduz custo, né, logístico, custo Brasil, você reduz ineficiência, então traz mais segurança, mais previsibilidade, então isso gera um ciclo virtuoso. Então, eu creio que para além da discussão da Propag, que eu acho que nos dá uma grande alavanca, né, a gente tem um debate qualificado, né, no meio da Federação das Indústrias, do CEPOD, com o setor produtivo, para buscar otimizar, e nós temos outros instrumentos, eu cito aqui, Matheus, por exemplo, nós temos um instrumento que é o crédito outorgado, no decreto do crédito outorgado. O que é o crédito outorgado? As empresas mineiras, elas podem, né, que estão tendo uma expansão em termos de arrecadação de ICMS, ela pode destinar parte da arrecadação de ICMS para, ao invés de pagar um imposto, fazer um investimento em infraestrutura rodoviária ou repassar esse recurso para que o DR faça um investimento. Então, esse é um instrumento que, eventualmente, a gente tem que dar uma reimaginada nele para potencializá-lo. E com isso aí também eu destravo o valor. Então, assim, eu não tenho dúvida que se a gente trouxer essa segurança, essa assertividade para o orçamento da DR, e o que a gente mira, né, Matheus, é 1,5 bi, 2 bi ano, né, flat, assegurado. Se tiver alguma coisa a mais disso, né, nós vamos estar prontos para executar também. Né? Mas se a gente tiver esse patamar de recurso, né, a gente traz para o setor privado a segurança necessária, né, para seguir investindo e participando dos nossos projetos. A gente traz essa previsibilidade, né, do investimento. E um outro ponto que vale salientar aqui também, né, e aí não é à toa que a gente sempre prioriza o investimento em conservação. Né? É muito mais barato, né, eu manter e conservar a estrada no estado do que eu esperar ela depreciar e depois ter que fazer, né, uma restauração, algo mais profundo. Isso custa muito mais caro quando a gente olha, né, trata isso como um ativo de fato e olha isso ao longo do tempo. Então, eu não tenho dúvida da perspectiva financeira também, muito melhor o Estado ter contratos robustos, que é o que o Matheus comentou aqui, e eu gostaria de enfatizar. Né? A gente migrou aí, praticamente todos os contratos do DR para um modelo de conserva muito mais robusto, né? Triplicando, quadruplicando o investimento por quilômetro, o que nos permite, pelo contrato de conserva, ser muito mais eficiente. Né? O que a gente já está discutindo aí, que são os contratos de conserva, né, a próxima geração, é até ter talvez contratos mais longos, né, porque eu acho que ele traz mais segurança ainda para o parceiro privado, né, de fazer os investimentos necessários. Então, é aquela história, se eu vou ter que manter, conservar, né, aquele trecho por 5, 10, 15 anos, então eu vou, né, fazer com muito mais qualidade do que ficar refazendo ali a cada 2, 3 anos, porque isso também tem um custo. Né? Então, no final do dia, né, a gente conseguir avançar para essa previsibilidade orçamentária é um grande ganho. Né? E aí, para finalizar, e aí de novo, né, a gente fala de ciclo virtuoso, né, o investimento em infraestrutura, ele é base para trazer outros, né, investimentos. A FIENG tem um número que eu gosto muito, que cada, né, emprego gerado no setor de infraestrutura ele tem o efeito multiplicador de 8,7 empregos na economia. Né? Então, não é à toa que onde a gente tem, né, a nossa malha rodoviária mais bem avaliada, é onde o Estado tem mais atraído investimento. Né? Então, naturalmente, o investidor vai buscar se instalar. E aí, o fato de Minas ser esse hub logístico, né, a gente pode potencializar muito mais, né, com esses investimentos
previsíveis em infraestrutura. E o último ponto, né, foi comentado aqui da visão de concessões, então também para dividir qual que é a filosofia do nosso governo para a infraestrutura. Né? Então, o Estado tem clareza, né, que é por meio da complementariedade entre investimento privado, né, no programa de concessões, né, com o lote de Ouro Preto, que foi o último leiloado agora no mês de setembro, a gente chegou a 7 concessões rodoviárias no Estado, um pouco mais de 2.600 quilômetros agora concedidos, mas isso é um pouco mais de 10% da nossa malha do Estado. 90% é público, né? E mesmo na nossa programa de concessão, nós vamos ter grande parte da malha pública. E aí é importante demais assegurar, né, as condições de investimento por meio do DR, né, por meio das nossas regionais do DR. E aí, à medida que eu desonero o Estado, né, desses projetos que vão ser concedidos, eu foco mais em investimento, né, investimento mais qualificado nos demais trechos, e esse é o caminho que a gente entende a Receita, que tem nos permitido avançar bem, né, e como o Matheus falou, nós vamos entregar o Estado ao final desse ciclo de gestão, né, na melhor condição de malha histórica, né, mas há muito ainda o que fazer. Né? Então, torna mais importante ainda essa discussão. E aí, um convite que eu faço aqui a todos os representantes aqui dos DR do Brasil todo, porque às vezes a gente vai chegar com a discussão, não é nem em âmbito estadual, né? Talvez a discussão também no âmbito do Congresso Nacional. Então, a gente está organizado, por meio da BDR, está mobilizado para buscar, né? Eu tenho certeza que essa dor de ter segurança e previsibilidade orçamentária não é só dor de Minas Gerais, é uma dor de todos vocês. Então, se a gente estiver junto, né, naturalmente, a gente é mais forte para trabalhar em prol dessa agenda tão estruturante, não só para Minas, mas para o Brasil. Então, muito, muito bom discussão, tem um bom dever de casa pela frente mesmo, Matheus. Obrigado aí a todos. Agradecer, secretário, as palavras, acho que, né, da exposição, a palavra previsibilidade, de investimentos, acho que o tônus da discussão, mas precisamos também dos recursos. Então, né, até pela provocação do Bruno, né, de ter servido a DR quanto, né, a área financeira, precisamos desses recursos garantidos, né, em monta, né, ao desafio que é manter, né, a nossa marca. Então, vamos encaminhar aqui agora, né, para o encerramento. Matheus, né, te devolvo a palavra para a gente fechar essa discussão, né, tão profícua. Primeiro, agradecer ao Bruno e ao secretário Pedro pelas contribuições. Acho que um debate de qualidade ele acontece assim, né, ouvindo os diferentes pontos de vista. E eu acho que nesse processo, secretário e Bruno, precisamos conscientizar os setores, principalmente os setores da mineração e da agropecuária aqui em Minas Gerais, que investir em infraestrutura, isso é um ponto importantíssimo, investir em infraestrutura é garantir uma eficiência logística para o próprio setor. Então, na verdade, seria uma economia na perspectiva do empresário. A gente tem que conseguir trabalhar essa conscientização. E gostaria de trazer um outro número que temos trabalhado no DR em relação ao custo, que o Bruno citou bem, o impacto desse problema na infraestrutura no sistema de saúde. Nós fizemos um estudo recentemente, considerando dados do IPEA, que estima o custo por tipo de acidente, né, grave, leve, fatal ou não, enfim. E considerando os números dos acidentes nas rodovias estaduais em 2024, esse total de acidentes teve um impacto no custo na operação do SUS em mais de R$1,5 bilhão. Então, de novo, se a gente fizer um recorte nessas áreas de influência que mostramos, são investimentos que se pagam facilmente, né? Quando a gente fala em saúde, o custo da vida humana não tem preço, né? Mas quando a gente traz para os números o impacto no sistema de saúde, a gente consegue ter esse argumento também, que é importante. E por último, secretário, não poderia deixar passar, Minas Gerais, eu diria,
que hoje está mais parecido com o Cruzeiro. A gente está ali no G4 em termos de investimento, né, Bruno? Entre os 4 principais estados aí, licitações, investimentos, e continuaremos assim. Pessoal, então, né, queremos agradecer a participação de todos, mas é uma vez muito bom ver o auditório cheio. Tem um pessoal que chegou mais tarde e perdeu, né, boas discussões, né, mas os nossos 3 representantes aqui da mesa vão estar aí, enfim. Então, queremos agradecer, né, essa participação, desejar um bom dia, né, de boas palestras, bons negócios, bom network. Então, obrigado. Enquanto os nossos palestrantes recebem ali os certificados pela participação, uma brilhante abertura desse primeiro dia do nosso congresso e se posicionando para o registro oficial, eu quero agradecer em nome da organização ao Marcos Lopes, que é chefe de gabinete da CINFRA, pela brilhante condução da mesa dessa primeira palestra, juntamente com a Carolina Machado Mendonça e Silva, do DR de Minas Gerais, que fez a secretaria deste primeiro momento, registrando todas as atividades dessa primeira palestra. Começamos com o nível lá em cima, o que já aponta uma qualidade para a sequência da nossa programação.